Então tá bom, pessoal. Continuando a nossa comparação, né, entre juro simples e juro composto, né? Lembrando que juro simples, então, falamos sobre os principais conceitos, né? Ou seja, o conceito de juro, que é o rendimento, o conceito de capital, ou capital inicial, ou capital inicialmente emprestado, né? O conceito de montante, né? O que vem a ser mesmo montante, né, gente? É o valor futuro, é o valor lá na frente, é o saldo disponível para saque, né? Ok? Lembrando que o montante é o que? Conforme está aqui no quadro, capital mais juros, né? Fórmula universal da matemática financeira, né? Falamos sobre taxa de juros, né? Que pode ser em duas formas, né? Quais são elas mesmo? Percentual ou forma decimal, né? O nosso caso aqui, 10% ou 0,10. Sempre que a gente utilizar a fórmula, utilizem, né, a taxa em sua forma decimal ou unitária. Senão vai dar erro. Por exemplo, a gente não poderia usar o 10 na fórmula. Na fórmula, vocês viram que em ambas as fórmulas que a gente utilizou os cálculos, a gente utilizou 0,10, certo? Então é importante vocês se lembrarem sempre disso. E isso vai ser regra geral na matemática financeira. E falamos sobre o N. O N nada mais é do que o prazo. O prazo pode ser em dias, o prazo pode ser em anos, meses, trimestre, quadrimestre, pode ser até em semanas, certo? O importante é que prazo e taxa de juros sejam casados, né? E quando eu falo isso, eu falo no geral. Não somente, gente, no juro simples, mas também no composto, certo? Então a gente vai apagar um pouco o quadro aqui, a gente vai trabalhar, né, com o mesmo capital, certo? Com o mesmo capital, ou seja, o capital ele vai ser de quanto? Vai ser um capital de 1.000, certo? O capital vai ser um capital de 1.000 e a taxa de juros vai ser uma taxa de 10%. Vou manter os mesmos valores para a gente poder comparar e entender depois a diferenciação entre os dois sistemas, certo? Muito bem. Só vou apagar aqui para isso aqui ficar um pouco melhor. Aqui está o montante. Muito bem, gente. Aqui eu vou fazer agora uma nova coluna. Uma nova coluna pro juro, tá? Aqui uma nova coluna pro juro e uma nova coluna para o montante, certo? Lembrando, né, que essas duas primeiras colunas se referem a juros simples e a terceira e a quarta colunas vai se referir para o juro composto. Eu até vou apagar esse cantinho aqui, porque eu quero que vocês tenham uma visão geral da matéria e do entendimento da matéria, né, gente? Muito bem. Mesma coisa, né? No período zero não teve nenhum juro. O período zero, na verdade, é como se fosse o agora, não é mesmo? E o montante zero nada mais é que o próprio capital, o capital de 1.000. Lembrando que agora a gente está falando em juro composto, certo? Muito bem. No primeiro mês, o que aconteceu? 10% sobre 1.000, que vai dar um valor de 100, né?
Montante, portanto, vai dar quanto? 1.100. Aí vocês vão dizer, até aí não mudou nada, ok? Realmente, em períodos unitários, juro simples igual a juro composto. O problema é quando é acima disso, né? Aí a coisa muda. Vamos lá para o segundo período, o segundo mês. Vai ser 10%, agora, gente, não mais sobre 1.000. O 10% vai ser incidente agora sobre 1.100. É essa a diferença do juro simples para o juro composto. A incidência da taxa. A incidência da taxa é o fundamento que torna diferentes os dois sistemas, juro simples e juro composto. No caso aqui, no exemplo que eu estou tratando aqui com vocês, 10% vai ser incidente sobre 1.100, ou seja, os juros no segundo mês não vai mais ser 100, vai ser de quanto? R$110, não é mesmo? Ou seja, quanto vai ser, portanto, o novo montante? O novo montante vai ser o quê? A soma de 1.100 com 110, né? Ou seja, o novo montante agora é R$1.210. É o novo montante. É o montante no final do segundo mês. Vamos agora para o terceiro período. Hein, gente? Como é que fica o terceiro período? Vamos lá. 10% sobre quanto? Agora vai ser 10% sobre 1.210. Ou seja, a taxa de juros ela incide sobre o capital e todo o juro remanescente, certo? Então, 10% sobre 1.210 vai dar o valor de R$121. Portanto, nós teremos quanto de montante? Lembrando, né, gente? Montante é o que mesmo? Capital mais juro. Quanto vai ser esse montante? Vou somar aqui, ó, né? Vou somar 1.210 com 121, que vai dar quanto? 1.331. Vai ser o meu montante ao final do terceiro período. E assim sucessivamente. Certo, gente? Essa é a grande diferença entre os dois sistemas. Enquanto o juro simples é um sistema linear, o juro composto, ele é um sistema exponencial. Certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a fórmula do juro composto, né? Olha só. O que seria o montante? Digamos que eu quisesse saber diretamente, sem fazer esse quadro, sem perder tempo com esse quadro, saber diretamente o valor de 1.331. O que eu deveria fazer? Qual é a fórmula para o juro composto? Olha só, gente. Montante é igual a capital que multiplica por 1 mais I elevado na N. Enquanto no juro simples o prazo ele multiplica pelo I, no juro composto o N ele é um fator exponencial, né? E claro, né, gente, quando esse N ele é 4, ele é 3, 4, 5, 6, 10, é muito mais difícil de calcular, né? O trabalho manual de calcular, ele é muito mais
trabalhoso, né, de fazer. Por isso, as calculadoras financeiras e as tabelas financeiras, né? E muitas vezes, né, em questões de concursos, as tabelas financeiras são dadas, né? Por exemplo, a Fundatec, uma banca aqui da região, né, que aplicou os últimos concursos para auditor fiscal da Receita Estadual e concurso também para auditor do estado da CAGE, né? Foi a Fundatec que aplicou. Foram utilizadas tabelas financeiras, né? Então é importante a gente saber utilizar tabelas financeiras e, se preciso for, também utilizar os cálculos manuais, certo? Então, muito bem, olha só, uma fórmula importante, né, de vocês anotarem. M é igual a capital que multiplica por 1 mais I elevado na N. Lembrando que para juro composto, os conceitos dos fatores são idênticos. O conceito para montante, para capital, para I, para N é exatamente a mesma coisa. Só como se aplica é que muda. Mas vamos lá. Vamos fazer esse montante aí. Vamos lá. Montante é igual a capital. Qual é o valor do capital, pessoal? O valor do capital é 1.000. Multiplicado por 1 mais I. Quem é o meu I? 0,10. Já expliquei para vocês por quê, né? O 0,10, né? Em fórmulas, taxa sempre na forma decimal. E aqui eu nada mais estou fazendo do que utilizar uma fórmula. Não é mesmo? Claro, né, gente? Para quem está utilizando esse vídeo para aprender matemática financeira e quiser utilizar aqui a calculadora HP12C, né? Claro que vai poder utilizar a taxa na sua forma decimal, não é mesmo? Pode utilizar ali o I, a tecla I, e colocar 10, que a calculadora ela já vai saber que se trata de 10%. Mas aqui no nosso estudo não é o caso, não é o foco, né? O nosso foco aqui é estudo de matemática financeira para concursos fiscais, certo? Muito bem, dando sequência então, ficou 1 mais 0,10 elevado na terceira. Elevado na terceira é a mesma coisa que elevado ao cubo, certo, pessoal? Então, pessoal, o montante ficou 1.000, que multiplica por 1 mais 0,10 ao cubo, na terceira, né? O montante, então, vai ficar 1.000, que multiplica por 1,10 ao cubo, né? Ou seja, 1.000 que multiplica 1,10 ao cubo é o que? É 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10. É uma conta fácil de fazer. Eu vou fazer aqui na calculadora, que deu 1,331. Então ficou 1.000 que multiplica por 1,331, que vai dar 1.331, como deu ali no final, né? 1.331 deu o montante, não é mesmo? Muito bem. E o que seria o juro? Qual o juro dessa aplicação, ou o rendimento, né? É o montante menos o capital. Ou seja, o montante deu quanto? 1.331 menos o capital de 1.000 vai dar 331, né? 331 são o quê? Os juros acumulados nos 3 períodos. Certo, gente? Ok? Muito bem. O que eu quero então que vocês percebam aqui? O crescimento dos juros no juro simples é um crescimento linear. O juro ele é sempre igual.
O crescimento do montante é um crescimento linear, é sempre de 100 em 100. Enquanto no juro simples, o juro é sempre 100. No juro composto, não, né? No juro composto, o juro ele tem um crescimento, né? A taxa de juros dada, que é de 10%. Ou seja, inicialmente foi 100, depois passou para 110, depois passou para 101, depois passaria para mais 10%, né? E o montante, ele cresce de uma forma exponencial, né, gente? Então era isso que eu queria, nesse início de aula, né, falar para vocês, né? Falar para vocês de uma comparação entre esses dois sistemas, né? Então tá bom, eu vou apagar aqui, porque eu quero mostrar para vocês como funciona esses dois sistemas aqui, num gráfico, né? Vocês saberem ver isso aqui também graficamente. Vamos apagar tudo aqui. Lembrando, gente, que graficamente o sistema simples, ele é um sistema linear. E o sistema composto é um sistema exponencial. Já vou mostrar para vocês por quê. Vou fazer um gráfico simples aqui. Aqui é um gráfico do montante e aqui é um gráfico do tempo, ou N, do prazo, certo? Aqui é o 1, é o momento 1, né? Certo? Vamos considerar um capital inicialmente aplicado aqui de 1.000, como a gente fez nos gráficos anteriores, não é mesmo? Imagina o seguinte, ó. Como é que cresceria em juros simples esse capital de 1.000? Ele cresce de forma linear, uma reta, tá? Isso aqui então é juro simples, né? Certo? Muito bem. E em juro composto, como é que acontece isso aí? No juro composto é assim, ó. Ele larga do mesmo valor, né? E ele cresce de forma exponencial, muito mais rápido, né, gente? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao financiar cartões de crédito, né, gente? Por quê? Porque o sistema dos juros do cartão de crédito é um sistema composto. E a taxa de juros do cartão de crédito, por mais que o governo tenha dito que foi reduzida, ainda assim ela é alta. Então, se possível, sempre tomem cuidado ao entrar no rotativo de um cartão de crédito. Sempre é melhor tomar algum dinheiro emprestado em banco, pedir dinheiro emprestado para o amigo, tirar da poupança, do que efetivamente entrar em rotativo de cartão. Vocês vão entrar nessa onda aí do juro composto, cujo crescimento ele é muito mais rápido. O que a gente percebe nesse gráfico? Que no momento 1 eles são iguais, né? Acima de períodos unitários, o juro composto, obviamente, ele é maior do que o juro simples. Em períodos fracionados, ou seja, em períodos menores do que 1, entre 0 e 1, o juro simples, por incrível que possa parecer, ele é superior ao juro composto. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes tem pegadinhas, cujas pegadinhas são assim, ó. Eles gostam de falar assim, os juros decorrentes de aplicações compostas são sempre maiores do que juros simples. E a resposta é falsa. Por quê?
Por causa do sempre. A gente tem que sempre cuidar em concursos públicos com o sempre e com o nunca. Tá, gente? Isso é importante. Certo, gente? Então, vamos para outras telas, porque agora eu quero fazer algumas aplicações com vocês. Eu ainda não pretendo utilizar a apostila. Eu pretendo fazer com vocês alguns exercícios para a gente exercitar e entender um pouco do que a gente falou, né? Vou para outra tela aqui. Vou para uma tela nova. Agora a gente vai praticar um pouco. Praticar um pouco aquilo do que a gente falou, certo? Eu acho muito importante a prática e ela é fundamental, gente. Por quê? Porque o concurso, o estudo para concurso, ele envolve a prática, né? Claro, teoria e prática andam juntas, né? Mas a prática, ela é realmente fundamental, né? Então vamos pegar um exercício aqui bem prático, né? Imaginemos aqui um exercício aqui de juros simples, tá, gente? Até vou botar para vocês juros simples, tá? Imaginemos um capital aqui de 2.400, né? Aplicado durante 8 meses a uma taxa de juros de 1% ao mês, certo? Eu quero saber quanto eu obtive de juros, ok? Como a gente faria esse tipo de problema, tá? Muito bem. Olha só. Qual é a fórmula do juro? Juro é igual a capital vezes I vezes N, né? Juro é igual, quem é o capital? 2.400, né? Quem é o I? É 1%, né? A gente poderia colocar 0,01 ou 1 sobre 100. Dá no mesmo, tá? Vezes o N. Bom, o meu prazo é em meses. O meu período é em meses também. Tanto o meu prazo quanto a minha taxa de juros, né? É tudo em meses. Então, eu não preciso fazer nenhuma transformação, não é mesmo? Então, eu boto vezes o N, que é simplesmente 8, né? Quanto deu aqui o juro? Vou simplificar 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. O que restou? 24 vezes 8, né? Então, 24 vezes 8 deu 192 de juros. Lembrando, pessoal, cálculo assim de multiplicação, de exponenciação, para tornar a aula um pouco mais ágil, eu vou fazer os cálculos por calculadora. E peço para vocês procurarem fazer os cálculos à mão, certo? Porque quem vai fazer efetivamente os concursos, né, é vocês. Então, é importante que vocês tenham uma boa desenvoltura em cálculos de soma, subtração, divisão e especialmente cálculos com vírgulas, certo? Isso é importante, pessoal, certo? Muito bem, os juros deram, né? Juros de 192. A questão poderia pedir também o quê? O rendimento, né? Rendimento é a mesma coisa que juro, certo, pessoal? Então tá aí o juro. E digamos, tá, pessoal, que fosse pedido também o montante. Ora, já calculado o juro, o que seria o montante? Seria nada menos do que a soma do capital com o juro. Qual é o valor do capital? É dado, né? 2.400. Qual é o valor do juro? A gente acabou de calcular. 192. Ou seja, o valor total disponível para saque após 8 meses seria quanto?
2.592 reais. Seria essa a resposta. Vamos a um outro problema. Certo? Continuando, gente, com um juro simples. Imaginemos um capital de R$3.000 aplicados durante 3 anos a uma taxa de juros de 2% ao mês. Eu quero saber qual o juro e eu quero saber qual o valor disponível para o saque. Certo, pessoal? Um outro tipo de questão. O que a gente tem que perceber nessa questão aqui de juros simples? Que a gente está trabalhando com prazo em anos e a taxa de juros em meses, não é mesmo? A gente tem que fazer uma transformação aí. Ou seja, o meu prazo, ele, em vez de 3 anos, a gente poderia usar o quê? Cada ano possui 12 meses. Ou seja, 3 anos vão possuir quanto? 3 vezes 12, né? Ou seja, 36 meses, certo? É importante, né, vocês se antenarem nesse tipo de transformação, certo? Agora a gente segue o mesmo baile, né? Qual é o valor do juro? Juro é igual a capital vezes I vezes N. Juro é igual... Quanto é que é mesmo capital? 3.000. Multiplicado pelo I é 2%, né? A gente poderia colocar assim, 2 sobre 100, né, gente? Tá? Ou quem preferir, pode colocar 0,02. Caso se sinta melhor utilizando vírgula. Eu vou utilizar sobre 100 porque fica melhor a simplificação. Tá? Multiplicado pelo N. Quem é o meu N? Eu vou usar 3 ou eu vou utilizar 36? É claro, né, gente? Eu vou utilizar 36. Lembrem-se do que eu falei, né? Aqui, ó, tem que haver um casamento. Até vou colocar aqui, ó, um coraçãozinho aqui, ó, entre o N e o I. Eles têm de serem casados, né? A taxa de juros que é mensal tem que ter a mesma base que o período, mas não tem, então vamos fazer ter. No caso, 3 anos é a mesma coisa que 36 meses, certo, pessoal? Ficar esperto nesse tipo de coisa, tanto para o juro simples quanto para o juro composto, ok? Muito bem, quem é o meu N então? O meu N ficou em 36. Muito bem. Quanto deram os juros? Vamos lá. Simplificando, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. O que restou? 30 que multiplica por 72, né? Quanto vai dar? 30 que multiplica por 72 vai ficar 2.160. Vejam que é um prazo bem maior, né, pessoal? O capital aí, ele quase dobrou a 2%, né? Olhem bem o tempo, 3 anos, né? Então, só de juros, de uma aplicação de 3.000, eu tive a juros simples ainda, né? 2.160 de juros, né? Se fosse pedido montante, quanto seria o montante? Lembrando que montante é capital mais juro. O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso apenas somar, né? Somar o capital de 3.000 ao valor dos juros de 2.160. Ou seja, o valor total do montante ficou em 5.160.
60. Ok, pessoal? Um exercício bem típico, né? Vamos resolver uma outra questão agora. Uma questão que a gente resolva diretamente, sem calcular os juros antes. Continuando em juros simples, tá, pessoal? Vamos lá, vamos imaginar aqui agora um capital de R$4.000, tá? Aplicado a 3% ao mês durante 2 anos. Eu quero saber o montante. Eu quero saber direto o montante. Certo? Uma coisa, vocês perceberam que na matemática financeira, né, é muito importante na leitura do problema vocês identificarem aquilo que vocês têm e aquilo que vocês efetivamente precisam, né? E via de regra, gente, vai ser sempre 3 dados e um valor que vocês precisam calcular. Sempre vai ser assim, seja em juro simples, seja em juro composto, tá bom? Mas aqui foi pedido em juro simples, né? Até vou escrever aqui, ó, JS, para não haver confusão. A gente está trabalhando aqui com juro simples, tá? Eu quero saber em juro simples qual seria afinal o montante dessa aplicação. Muito bem. Qual é a mesma fórmula do montante? Montante é igual capital que multiplica por 1 mais I multiplicado por N. É essa a fórmula do montante que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Abrindo um parêntese, nada impediria que a gente calculasse os juros e depois o montante. Sem problemas. Só estou explicando uma outra forma de fazer o mesmo cálculo. Certo, pessoal? Vamos lá. Como calcular o montante? A gente já nota que a gente tem que transformar anos para meses, porque a minha taxa ela está na forma mensal. 2 anos equivalem a 24 meses. Certo? Muito bem. Já podemos aplicar. Montante é igual. Qual é o valor do capital? 4.000 que multiplica por 1 mais I. Quem é o meu I? O meu I é o quê? É 0,03, né? É 3 sobre 100, né, gente? 3 sobre 100, 3 dividido por 100 dá 0,03, né? A vírgula vem 2 casas para trás. Quando a gente faz a divisão, né, a vírgula vem para trás. Quando a gente faz a multiplicação, a vírgula vai para frente. Certo, pessoal? Muito ligado nisso aí, tá? Então, o meu I ficou 0,03. E o meu N ficou quanto? 2? Não, não é 2. Por quê? Porque a taxa é mensal. A gente tem que usar, em vez de 2 anos, a gente usa 24 meses. Ok, gente? Muito bem. Para saber o montante, como é que fica? Qual a preferência? A preferência é multiplicar aqui, ó, 0,03 vezes 24. E depois, sim, multiplicar, somar com 1, né? Então, aqui fica 4.000. 1 mais... Quanto fica 0,03 vezes 24, né? Vou fazer aqui na calculadora. Me permitam, por favor. Vai dar 0,72. Por favor, esses cálculos procurem fazer à mão. O montante ficou como? Ficou 4.000, que multiplica por 1 mais 0,72, vai dar 1,72. Ou seja, o montante ficou 4.000 vezes 1,72. Multiplica por 4.000, 1,72, né? Vai dar 6.880
reais, né? Ou seja, eu apliquei o valor de 4.000 e ao final de 2 anos eu vou ter o valor de 6.860. Fica claro, né, gente, que o valor do juro é o quê? É a diferença entre o montante e o capital, né? Montante menos capital, ou seja, 6.880 menos 4.000. Ou seja, o juro vai dar quanto? 2.880. Calculem como achar melhor. Pela etapa do cálculo dos juros e indo ao montante, ou pelo cálculo do montante e indo aos juros. O importante é saber, é procurar saber o que o problema pede. Eu quero deixar bem claro que eu aqui com vocês nessa primeira aula, eu estou fazendo uma introdução. Meu objetivo com vocês depois é a gente resolver diversos problemas e interpretá-los. É esse o objetivo. A gente interpretar problemas, inclusive de questões de concursos. Mas eu prefiro fazer assim, fazer uma aplicação prática com vocês dos dados, para depois sim a gente resolver problemas e procurar interpretá-los, certo, gente? Vamos para um outro tipo de exercício. Olha só, outro problema envolvendo juro simples. Olha só, apliquei aqui, quem sabe, um capital de 1.000, tá? E obtive um montante de 1.500 após 5 meses. Eu quero saber o I. Eu quero saber aqui qual a taxa mensal de juros, né? Afinal, qual a taxa mensal de juros dessa aplicação? Veja bem, gente, nesse problema aí, eu fiz uma aplicação de 1.000. No final eu tive disponível para saque 1.500. Quer dizer o quê? Que eu tive um rendimento, ou seja, eu tive juros de 500. Olha como isso é importante saber. Eu tive juros de 500 em 5 meses, não é mesmo? Qual é, afinal, a minha taxa de juros? Existe fórmula de I? Não. Até agora eu não dei fórmula para vocês da taxa de juros, mas a gente pode deduzir. Olha só, gente, qual é mesmo a fórmula lá do juro simples? Juro é igual a capital vezes I vezes N. Muito bem, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar o I. I é igual a juro dividido por capital vezes N, não é mesmo? O C e o N, que são elementos multiplicativos, eles passam para o outro lado dividindo. Eu quero dizer para vocês que para concurso público, vocês saber memorizar, vocês terem essa fórmula memorizada, é muito útil e muito mais rápido para vocês resolverem os problemas. Certo, pessoal? Mas vamos em frente. Deduzida a fórmula do I, que é juros dividido por capital vezes N, como é que a gente faz? Quanto deu o juro? O juro deu 500, não é mesmo? 500 sobre capital. Capital ele é 1.000 vezes N. Quem é o meu N? É 5. Então, o meu I ficou 500 dividido por 5.000. Corto 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, ficou 5 sobre 50. Dá para simplificar isso aqui, que é 1 sobre 10. Ou seja, 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,10. Está aqui a taxa. A taxa, pessoal, na resposta,
ela fica na forma unitária ou forma decimal. Mas é óbvio que nas assertivas a taxa não vai estar nessa forma. A taxa vai estar em forma percentual. Então lembre-se, gente, sempre que pedirem taxa, lembre-se de multiplicar por 100. Porque eles querem taxa em porcento. Então vão fazer 0,10 vezes 100, que vai dar quanto? Vai corresponder a 10%. Ok. Então, o que a gente fez aqui? A gente descobriu o valor da taxa de juros a partir de determinados dados. Certo, pessoal? Muito importante eu falar para vocês um pouquinho mais dessa importante fórmula de juros simples. Vou falar na próxima lousa aqui com vocês. Olha só, gente, uma fórmula tão importante. J igual a C vezes I vezes N. Só essa fórmula, ela me dá outras fórmulas decorrentes, gente, que vocês precisam saber. Olha só, essa fórmula aqui, eu posso saber o capital em função dos juros. Capital é igual a juros sobre I vezes N, não é mesmo? Eu isolo, gente, o I e o N, que é fator multiplicativo, e passo dividindo para o outro lado. Então, capital em função dos juros é igual a juro dividido por I vezes N. É importante você saber isso, vocês terem um treinamento disso aí, não é mesmo? Temos aqui a fórmula do capital, temos aqui a fórmula que eu acabei de fazer com vocês, a fórmula da taxa de juros, que é igual a quê? A juros dividido por capital vezes N, não é mesmo? Aqui uma outra fórmula, se eu quisesse saber o prazo, como é que ficaria o prazo? O prazo nada mais é que juro sobre capital vezes I. Olha só que riqueza, gente. Só uma fórmula eu deduzo outras 3. Eu quero deixar bem claro, pessoal, que isso aqui são fórmulas decorrentes de juro simples. E que é importante vocês terem o domínio, a desenvoltura de utilizar essas fórmulas, saberem utilizar. Isso é fundamental em juros simples, vocês saberem esse tipo de coisa. Assim como, gente, vou fazer numa outra lousa. Aqui, pessoal, olha só, olha essa fórmula do montante. Montante é igual a capital que multiplica por 1 mais I vezes N. É importante vocês saberem que a fórmula derivada disso aqui é o quê? É a fórmula do capital. Esse termo aqui, que é um termo multiplicativo, passa para o outro lado dividindo, né, gente? É muito importante vocês terem esse conhecimento matemático. Vai ajudar vocês na hora de responder uma questão, certamente. Podem acreditar em mim. Como é que ficaria, pessoal, isso aí? O que acontece com o fator 1 mais IN? Ele passa para o outro lado dividindo. Ou seja, aqui nós temos o capital em função do montante. Olha ali, ó. Capital é igual a montante dividido por 1 mais I vezes N. Certo, gente? Outra fórmula importante de vocês saberem, né? Muito importante. Certo, gente? Vocês saberem as fórmulas derivadas ajuda na velocidade de responder uma questão. E lembrem-se, vocês em média têm 3 minutos
para resolver cada questão de concurso. E matemática, via de regra, é sim uma prova demorada. Muita gente do direito faz concurso para fiscal, certo? E eu certamente estou dando aula para questão de gente do direito, né? Eu não dou aula aqui só para matemáticos, só para engenheiros, só para contadores, só para economistas, só para atuários, de forma alguma, né? Via de regra, esses concursos eles têm exigido 4 áreas afins: ciências contábeis, administração de empresas, economia e direito. E o pessoal de direito, sim, tem dificuldade com esse tipo de transformação, né? E é fundamental saber trabalhar com esse tipo de coisa. Vamos fazer um outro problema, para vocês verem como é útil saber isso aí. Vou chamar uma outra lousa aqui com vocês aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma pedindo cálculo de, quem sabe, prazo. Certo, pessoal? Olha só. Quem sabe a gente tem aqui um capital de R$500 que rendeu juros de R$50 a uma taxa, quem sabe, de 10% ao mês. Eu quero saber qual o prazo. Qual o prazo disso aí? Você sabendo essas fórmulas diretas, não tem dificuldade. Ajuda muito, gente. Quer saber o prazo? Qual é a fórmula mesmo do prazo? N é igual a quê? Juros sobre capital vezes I. Não é mesmo? Ajuda direto. Não precisa ficar deduzindo fórmula, né? Assim como vocês têm que memorizar muitos conteúdos, muitos artigos de constitucional, administrativo, penal, tributário, matemática financeira também. É importante tu saber alguns atalhos, né? Para responder questões de forma mais rápida, para não perder tempo fazendo isso aí. Muitas vezes questões que são fáceis, né? Então como é que ficou? Quem é o juro? O juro é o valor de 50 sobre o capital de 500 vezes I. O que é I? É 10%, né? 0,10, né? Então como é que ficou? 50 dividido por 500 sobre 0,10 dá quanto? Vai dar 50, né? 50 sobre 50 dá 5 sobre 5, que dá 1. 1 o quê? Mês. Ou seja, eu precisei de apenas um mês para que o meu capital rendesse R$50, considerando uma taxa de juros de 10%. Vocês acham isso muito? Realmente é muito, né? Voltando a falar no cartão de crédito, né? A média de um cartão de crédito, né, gente? De um cartão aí do Bourbon, do Zafari, né? Cartão via de supermercados, né? Quando vocês rolam a dívida via de regra, é 10% ao mês, 11% ao mês, é o que cobram. Vocês podem achar muito, mas é isso aí mesmo, né? É o que é feito, né? Então vocês viram como são úteis essas fórmulas, né? Essas fórmulas aí de matemática financeira, as fórmulas que eu chamo de fórmulas derivadas, elas são muito úteis para resolver qualquer tipo de problema.